Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Mari mora em Manaus e é professora. Quando ela morava no Acre, onde ela nasceu, ela teve duas EQMs. A primeira, quando ela tinha entre 9 e 10 anos de idade. A segunda, quando ela tinha entre 11 e 12 anos. E mesmo tão jovem, essas duas EQMs ajudaram a Mari a ter um novo entendimento de si própria. A Mari é adorável e vocês vão amar a entrevista dela. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, essa que vocês estão assistindo agora, ela nos conta sobre as suas duas EQMs. E na segunda parte, responde às nossas muitas perguntas. Se vocês gostarem, por favor, deixem o seu like e também se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Bom dia, Mari. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós as suas duas experiências de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que você faz, de onde você está falando e nos conte, por favor, as duas experiências na sequência e depois a gente vai fazer muitas perguntas, com certeza, sobre as duas. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Obrigada, Carlos. Meu nome é Marilene Rodrigues, sou professora, tenho 42 anos, estou falando aqui de Manaus, mas eu sou natural de Rio Branco, Acre. E essas duas EQMs aconteceram lá na minha terrinha, em Rio Branco, Acre. E também o termo EQM, eu só vim entender depois que comecei a ver o seu canal, em 2020. Porque eu nem sequer entendia que o que tinha acontecido comigo era um EQM. Eu não entendia, então era até difícil para mim falar delas. Inclusive, eu vou falar de uma que eu não falei ainda com ninguém. Quer dizer, não assim, do jeito que eu vou falar. Vamos lá, a primeira. Eu creio que eu tivesse entre 9 a 10 anos. Eu não sei direitinho a idade, tá? Mas mais ou menos essa idade. E eu peço também logo de antemão desculpa se eu chorar, por favor, eu sou muito chorona, muito emotiva e eu não consigo lembrar dessas situações e não vinha a emoção. Então, minha referência de brincadeira eram meus 12 irmãos mais velhos, eles brincavam muito de pipa e sempre na minha casa tinha muita pipa, porque além deles brincarem, eles faziam, revendiam, então isso. E aí eu peguei a pipa de um dos meus irmãos e minha mãe não queria, nem que os dois brincassem, porque era no meio da rua, era o dia todo na rua, essas coisas. E ela trabalhava o dia todinho, saía de manhãzinha cedinho, 5 da manhã, chegava só 8 da noite. Muitas vezes ela saía, a gente estava dormindo, ela chegava, a gente já estava dormindo, que dormia cedo. Então ela não queria nem que os meus irmãos homens brincassem, imagina eu, menina. Mas é isso. Não obedecia. Aí eu peguei a pipa e fui brincar. E eu tinha um vizinho que ele estava ainda fazendo o quintal dele lá na nossa terra, lá no Acre. Tem muito esse tipo de cerca de madeira, onde eles colocam um ripão na vertical, na horizontal, e depois vai pregar os ripinhos menores na horizontal. Ele deixou já prontinho, armado já, com os pregos enfiados, eu não, enfim, já deixou uns pregos bem grandes, eu não sei quantas polegadas, mas eram bem grandes, já prontinho para quando ele fosse fazer a cerca, e ele deixou todas as ripas lá, ao redor da cerca deles, que estava um capim alto, assim, que não dava para ver. Lá na brincadeira, eu sozinha, brincando de empinar a pipa, pisei em cima desse prego, que eram dois juntos, sim. Então os dois entraram no meu pé a ponto de varar. Quer dizer, de quase varar, não chegou a varar. Ficou só na pelezinha, dava pra ver. Ficou roxo em cima, depois, né, no processo. Então, nesse episódio aí, eu não entendia que era um EQM. Não, pra mim eu dormi com os pregos no meu pé. E aí eu achei que desmaiei, né? Pisei em cima, não consegui arrancar o meu pé daqueles pregos, não tinha ninguém em casa, nem meus irmãos estavam em casa. Estavam no mundo. Minha irmã era mais nova, provavelmente estava dormindo, era criança.
E aí eu desmaiei e fiquei ali. Eu entendi como um desmaio, né? Mas na verdade, nesse desmaiei, eu fui para um lugar, eu não saí do corpo, eu não me vi saindo do corpo, eu não vi meu corpo, eu não vi nada. Eu só sei que daquela situação é como se pulasse de uma tela para outra, né? Daquela situação eu já pulo para um local onde tinha dois seres que tinham um timbre muito chato para os meus ouvidos. Eu não gostei do timbre deles. E não gostei do local também. E também aqui não posso dizer que eu classifico eles como maus, nem também como bons. Eu não sei. Não posso dizer assim, fui para um lugar, eles eram mal. Não, não isso. Mas é que eu não me identifiquei com eles, e nem com o local. E lá eles, tipo, entre si, eles não falavam alguma coisa. E depois voltou-se a mim, falou que eu tinha que obedecer minha mãe. Se eu não estava gostando daquele local, eu tinha que obedecer minha mãe nas coisas mais elementares, mais simples que parecia ser. Entendeu? Parecia simples. Se ela me pedisse algo, por mais simples que aquele algo parecesse, era para mim obedecer. Senão eu ia ter que voltar ali. Outra vez. Outras vezes, não sei. Eu não gostei do timbre, eu achei assim, me incomodava. Mas não é. Não teve um diálogo, né? Ele fala e eu entendo o que tá falando. E só foi isso. E aí um deles lá, falou que eu tinha que voltar. E que eu ia ser referência para muitas crianças. Por isso que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que obedecer. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viesse ser professora, porque eu nunca tive vontade de ser. Para ser sincera, a primeira faculdade que eu entrei, tinha 17 anos, foi Direito. Não consegui terminar. Eu fui para a segunda faculdade, Farmácia. E quando eu entrei para a faculdade de Pedagogia, eu nem achava que, no caso, a ideia era normal superior, eu não achava que fosse ser... Que normal superior era para professor, não. É uma longa história, mas enfim. Todos os caminhos me levaram à profissão que eu tenho. Hoje eu acho que a profissão que eu tenho é o que estava predestinada para mim. Quer dizer, desde que eu vim aqui para essa terra, né, eu entendo isso hoje, que é mais que uma profissão, é uma missão de vida. Eu entendo isso. Hoje eu entendo isso. Mas enfim. E aí quando falou isso, eu volto pro meu corpo. Né? Na minha cabeça, eu voltei de um sonho, né? Na minha cabeça, você vai entender que eu quem me assistindo o seu canal. Quando eu volto, eu tento tirar novamente meu pé, eu não consigo, eu começo a gritar, chorar, sim. Chorar, criança, né? Chorar, gritar. Minha mãe vem, no caso, não esperava que ela chegasse naquele momento, porque, como eu falei, ela era empregada doméstica, saía 5 da manhã e chegava 8 da noite. Então, naquele horário, nunca era para ela estar em casa. Mas, por algum motivo, ela foi liberada mais cedo e estava ali. Quando ela viu o que eu estava fazendo e o que tinha acontecido, que eu estava soltando pipa, né? Tipo, eu desobedeci. E eu tava com o meu pé furado, ela arrancou, ela fez força para arrancar, ela conseguiu tirar. Mas ela foi no quintal que tinha uns pés de macaxeira, que o país chama aipim, né? Mandioca para algumas regiões, aipim aí no sul, no sudeste. Ela arrancou um galinho, meteu a pé em mim, me deu uma surra para obedecer. Então eu fiquei um tempão sem poder andar direito com o meu pé machucado. E toda vez de vez em quando ela dizia, por que tá aí? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque desobedeceu. Podia pegar um tétano, prega um velho, não sei o quê, podia morrer. Pode de novo vai apanhar essas coisas. Essa foi a primeira. Aí a segunda, que pra mim foi mais... que eu já entendi mais que tinha
Como é que eu posso explicar? Eu ainda não classificava como EQM, né? Mas eu já entendi que algo muito diferente tinha acontecido. Eu estava 2 meses de fazer 12 anos de idade, foi no ano de 93, mais ou menos no mês de março. E com essa idade, eu sou pequenininha, sou bem miudinha, eu tô 1,54 m, isso muito me incomoda, porque eu sou a menorzinha da minha família. Então é uma das minhas insatisfações. A gente nunca tá satisfeito com nada, mas é. Então, vestia roupa muito curtinha, assim, topzinho, sainha muito curta. Não gostei de shortinho curto, mas minhas sainhas, então, pus pular alguma coisa, via mais que deveria. Então, assim, eu tinha um jeito de vestir muito feio. Muito, assim, hoje no meu conceito e no conceito da EQM lá, eu vi que não era bem isso que deveria ser. Enfim, tava tomando vitamina de banana, tava eu, meu primo de 19 anos e minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, sei que ela tivesse uns 9 a 10, assim como eu tinha 11, ia fazer 12, né? E aí ele tinha uma mania de imitar o tio Patinha e imitar o Hulk ao mesmo tempo, que ele era fortezão, aí ele fazia assim, ele ficava musculoso assim em cima e ele imitava o tio Patinha. E lá tomando a vitamina, eu fui rir daquela brincadeira que ele estava fazendo. Quando eu fui rir, eu me engasguei, me afoguei com a vitamina. E eu fiquei tentando respirar, tentando pedir ajuda para ele. Ele não me ajudou, porque ele não entendeu. Ele achou que eu tava... Depois ele falou que achou que eu tava brincando. Minha irmã não ficou ali, eu não sei, passando a cabeça dela, mas ela ficou em choque, assim, só olhando, não me ajudou. Minha mãe tava no quintal, varrendo. Nosso quintal lá era bem grande, se comparando com outros quintais. E ela plantava, eu tava ali varrendo. E aí eu pensei, ali eu estava consciente que estava acontecendo comigo, que eu não conseguia respirar e que eu estava morrendo. Eu não sei quanto tempo durou, 1 minuto, 2 minutos, eu não tenho essa noção de tempo desse sofrimento de estar tentando respirar e não conseguia. Mas eu tinha noção que eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tinha essa noção o tempo todo. E eu pensei, vou pra porta pedir ajuda à minha mãe, já que os dois não reagem. E aí, ao mesmo instante que eu pensei, se eu for, eu caio lá de cima, porque era alto, a parte da cozinha aquelas casas que vocês aí podem chamar de palafita, mas não era palafita, porque lá não alagava, mas era um pouco alto, como se fosse uma palafita, mas não tão, acho que 1,5 m do chão. Se eu caio lá de cima, ia ser pior para mim, já estava me afogando. Então eu raciocino isso, não vai dar. E aí, quando minha mãe entra correndo da sala para a cozinha, eu creio que a casa desce uns 9 metros da sala para a cozinha. Ela já entra correndo, e já entra, o que está acontecendo? Já entra perguntando o que está acontecendo. Quando eu vejo ela aí chegando, eu me jogo em cima dela. Como o meu último, eu entendo como o meu último ato de vida. Tipo assim, cuida desse corpo. Eu já sabia que não dava mais pra mim. Ali eu só me jogo. E ela me apara aqui, porque... E ela fala, por que você não ajudou? Ela tá morrendo. Ela questiona meu primo. Aí, nesse momento aí, que a última lembrança que eu tenho dentro do corpo é esse, de me jogar nos braços dela e ela me pegar e questionou. E aí eu já saio. Eu saio do corpo como se fosse vestindo uma roupa. Como se fosse vestindo um vestido, tirando um vestido por cima aqui, ó. Como se estivesse sacando aqui de baixo para cima. E lá eu vejo os telhados, eu vejo o nosso telhado que estava cheio de tijolos, que quando chovia, ventava, e ficava batendo, minha mãe colocava tijolo para segurar, subia numa escada e colocava.
eu vejo uma bonequinha da minha irmã, que o meu irmão, um dia chateado lá com a gente, pegou a boneca dela e jogou no telhado da outra vizinha. E ele dizia, e a gente, quando ela perguntava, cadê minha boneca? Ele dizia, joguei fora, joguei no lixo essa boneca. Me fizer raiva, eu jogo outra. Então a gente não imaginava que aquela boneca tivesse no telhado da vizinha. Mas quando eu subi lá, eu vi a boneca dela lá e eu ainda falei assim, olha onde está a boneca da Glória. Quando der uma chuva e um vento, vai cair, eu vou pegar de volta para ela. E eu ainda falei assim também, olha, esse telhado esse tijolo tá para cair daqui. Eu vou ter que avisar para a mãe que quando der uma chuva, essa telha vai voar, porque o tijolo que tá segurando tá para cair. Eu faço essas ponderações sem entender e sem me questionar por que eu tô ali em cima daquele telhado e como é que eu cheguei ali. Eu nem paro para me questionar nada disso. Hoje eu fico pensando, meu Deus, por que eu me questionei o que eu tô fazendo aqui? Eu não me questionei nada e nem sequer lembrei que tava lá embaixo um corpo desacordado. Então, eu fico admirando toda aquela paisagem que eu tô vendo de forma inédita. Eu nunca tinha subido num telhado. Vejo os telhados dos vizinhos e tal. E depois disso, eu vou subir para cima numa velocidade bem rápida. Na vertical. Bem na vertical. Quando eu tô chegando nas nuvens, e nas primeiras nuvens, porque nem todas as nuvens têm a mesma altura, eu escuto como se tivesse... Alguém foi lá e abriu o som para mim. Eu escuto a voz da minha mãe louvando. Ela louvava e ela implorava ao mesmo tempo, num desespero, numa voz desesperadora. E eu até comentei que, apesar de ser a voz dela, eu não sentia como... Eu não ouvia como a gente se ouve aqui. Eu ouvia como se fosse numa outra frequência. Eu até fiz uma comparação, uma analogia, né? Com a música do Hit, uma música que ele fala do interfone. Se alguém quiser depois pesquisar, uma música do Hit, que ele fala alguma coisa, que ele interfona e a mulher fala... Oi, não sei o que, pelo interfone, alguma coisa assim. Parece aquilo. Mas era um desespero. Naquele momento que eu escuto aquela voz desesperada, eu não entendo que é da minha mãe. Eu só entendo que é uma voz desesperada. E eu ainda falo, eu ainda penso comigo, que desespero, pra que tudo isso? E aí, só que nesse momento eu paro, eu não sigo. Eu escuto esse grito, esse desespero, eu braco minha viagem ali, né? Naquela primeira nuvem. E aí, por aquela curiosidade de ver que desespero é esse. Voltei rápido e assisti tudo que estava acontecendo de fora. Eu não estava no chão, mas eu também não estava muito alto. Eu estava como se fosse assim. Tem esse copo aqui é a cena, e eu estava aqui assistindo. Daí aqui é o chão e eu estava aqui, assistindo o que estava acontecendo aqui. Eu tenho que frisar que até o momento que eu estava no telhado, admirando, contemplando aquelas paisagens, aquelas coisinhas, eu tinha ciência que eu era eu e que a minha mãe, minha irmã. Ao momento que eu estou na nuvem, eu já não tenho mais consciência da Mari corpo. Para mim já é natural, tá subindo e eu não lembro quem é minha mãe, não lembro quem sou eu, nada. Quando eu volto para ver o que está acontecendo, eu também não tenho consciência que aquela ali que está ali, que a minha mãe está segurando, sou eu, aquela ali é minha mãe, aquela ali é minha irmã, aquela ali é meu primo. Meu irmão estava dormindo num outro quarto. Só que eu conseguia ver toda a casa que tem parede, né? Que tinha umas paredes, mas eu conseguia ver tudo. Como se, sei lá, como é que eu posso explicar? Só vendo uma coisa em 3D, assim. E eu vejo minha mãe cantando, ela oscilava em cantar, glória a Deus, Senhor, Tu és meu Deus, uma coisa assim, maravilhoso Deus, uma
coisa assim. Ao mesmo tempo que ela implorava, não leve minha filha, meu Deus, eu te amo, não leve minha filha. Ela gritava isso. E disse, nossa. Aí eu comecei apesar de estar todos ali naquela cena, mas a minha consciência ou minha alma, como vocês queiram chamar, se concentrou em fazer uma análise de mim. Ali eu me analisei como bonita, cabelo bonito, eu me achei toda bonita, fisicamente bonita, altura bonita, cabelo bonito. Eu não vi defeito físico em mim. E ainda dizia, como se eu estivesse falando pra mim mesma, né? Você é tão bonita, olha o seu cabelo, olha o seu corpo. Você escolheu ser assim. Foi você que escolheu ter essa altura, ter esse cabelo, ter esse corpo, ter essa aparência. E que tanta insatisfação com o que você escolheu. Como se eu ali fora estivesse fazendo uma análise de mim mesma. Mas, como é que eu posso dizer? Eu dizia lá que eu tinha feito aquela escolha de ser daquele jeito. Então, pra que tanta insatisfação? Por que eu não era feliz com o que eu tinha escolhido? Outra ponderação que eu fiz lá fora foi a roupa. E aí eu coloquei. E essa sua roupa tão curta, que saia é essa que você não pode nem se movimentar. Daqui essa roupa tão curta que não mostra o seu real valor. Foi essas observações que eu fiz de mim fora do corpo. A princípio, eu vejo como ponderações, assim, reflexão. Mas essa reflexão é engraçado, que não é como se eu tivesse... É como se... Eu me difícil encontrar uma palavra para explicar. Não era uma crítica dura. Não era... Mas era uma consciência que ali fora aquela minha alma, eu não sei como eu vou classificar, minha alma, meu espírito, minha consciência tivesse além do que eu enxergo quando eu estou em mim, que eu enxergava em mim, que uma pessoa pequenininha, defeito, quando minha mãe dizia, vem cá, ela é a mais baixinha da família, aquilo me incomodava, eu não gostava do meu cabelo era meio, né, que ele tem umas ondinhas assim, meio fofinho, assim, e minha mãe sempre nunca deixava a gente cortar, bem grande, assim, inclusive cortei ano passado, bem grande, ela não deixava cortar, eu não gosto que ninguém fique pegando muito o meu cabelo, alisando, e fazia tranças, penteados, essas coisas, tudo me incomodava. E eu tinha umas vizinhas que elas tinham um cabelinho bem chegadinho na cabeça, não crescia, e a gente brincava e eu falava assim, queria ter o cabelo igual ao cabelo de vocês. E era do coração que eu queria, pra minha mãe não fazer penteado e pra mim não precisar tanto ter trabalho, não gostava do meu cabelo, enfim. E ela falava o contrário, né? Queria ter cabelo igual ao teu. Aquela insatisfação que a gente tem, que eu creio que não deve ser só eu que tenha insatisfação com o corpo, com o cabelo, com o tamanho. Mas aí lá do lado de fora eu tive outra visão disso, né? Eu tive uma visão que eu era linda, que eu era perfeita, que tudo era uma escolha minha, que fui eu que escolhi. Então como que eu estou insatisfeita com algo que eu escolhi? Sabe? Foi essa autoanálise. E a questão da roupa, que parece, às vezes a gente, andar com essa roupa, porque nós, quando estamos no corpo, inventamos desculpa para tudo. Inventamos justificativas para tudo. Mas lá fora eu percebi que nós enxergamos de uma maneira tão sem desculpa.
é isso, eu vou fazer essa ponderação, porque é isso, entendeu? E não, isso aqui não é o que espera, que você planejou ser. Não tem essa desculpa que nós temos em vida. É isso que eu tirei, né? Tá. Depois dessas ponderações, que eu assisti essa cena, eu falei, já, pra mim passou ali. Eu acho que eu já fui, ali como se eu tivesse feito o que eu deveria fazer naquela cena. Eu já fui pra uma outra cena que foi, que é muito interessante essa, que é um pé de tucumã, que tinha no quintal do vizinho. Quando eu tinha mais ou menos entre uns 6 e 7 anos, esse vizinho cortou esse pé de tucumã. Naquele momento, esse pé de tucumã não existia mais ali. Ele já tinha sido cortado há muito tempo atrás. Mas nessa TQM ele estava lá. E eu fui lá com ele. Eu subi no topo, porque ele era bem alto. Eu subi no topo do pé de tucumã. E quero lembrar que quando o pé de tucumã existia lá, eu nunca tinha visto um cacho de tucumã. Inclusive, eu tive a curiosidade naquele dia que você, Carlos, mostrou para mim. Eu nunca tinha tido curiosidade de pesquisar como que é um cacho de tucumã. Mas, de vez em quando, eu catava tucumã no meio dos capim 1, 2. Por quê? Porque nós passávamos muita fome. Nem sempre tinha comida em casa. E às vezes, nesse momento difícil, a gente ia lá e achava tucumã no entorno desse pé de tucumã lá. Tinha uns capinzinhos e achava. E tucumã, quem conhece tucumã sabe que tucumã é uma frutinha, é um coquinho que você come e perde a fome. Demora para chegar a fome de volta. 2 tucumã é o suficiente para você ficar um tempão sem fome. É um alimento que ele nutre bastante. Então isso acontecia, apesar de eu nunca ter visto um cacho de tucumã naquele pé de tucumã. A gente ia e de vez em quando, nesses momentos bem difíceis, achava. Não era muito. 1, 2, 3. Coisa pouca. Pra mim, pra minha irmã, que eu e minha irmã era muito, vivia muito em casa, mas parceiro, eu cuidava dela, né? Ela cuidava de mim também, né? Porque quando são parceiros, se cuida. Então, eu subi lá nesse pé de tucumã na EQM, e ele conversou comigo. Cara, me perdoe pela emoção. Como eu penso que uma árvore conversou comigo. Pra mim, é o ápice da minha EQM. Apesar de tudo ser muito importante, mas pra mim foi o momento mais sublime da experiência. Eu senti sentimentos de amor, de ternura, de cuidado. Quero lembrar que na TQM o tempo todo eu senti paz. Nada de perturbação nenhuma. Paz, tranquilidade, serenidade, tudo é muito gostoso, o clima, tudo. Esse lá da árvore, ela falou comigo, lembra dos coquinhos, dos tucumãs? Tudo foi providencial. Ela disse que nunca tinha produzido, realmente. É tipo assim, ela não dava fruto, porque, inclusive, quando o vizinho foi cortar o pé de tucumã, eu questionei, tava no quintal dele, mas eu questionei. Você vai cortar o pé de tucumã por quê? Ele disse assim, é engraçado, porque eu sou meio atrevida. Ele disse, primeiro que tá dentro do meu quintal. Eu corto porque tá dentro do meu terreno. Segundo que esse pé de tucumã, ele não dá fruto. Pra que eu vou ter um pé de tucumã? E ele era bem alto, bem alto, bem alto. Eu acho que aquele pé de tucumã, ele é nativo. Ninguém plantou, ele é bem alto, bem antigo. E porque esse pé de tucumã tão alto desse jeito, não dá fruto, pode cair em cima da casa que eu vou construir, que a gente vai construir, né? Os vizinhos vão começar a construir, pode cair na minha, pode cair. Então,
Quer dizer, ele não dava, mas a gente pegava. A gente encontrava coquinho debaixo dele. Então ele falou, o pé de Tucumã falou pra mim que os tucumãs que eu comi dele era providência divina. Era providencial. E que Deus sempre estava providenciando. Que não era pra se preocupar. Que Ele sempre estava providenciando. Quando uma coisa não tem, eu não tenho mais tucumã, vou ter o pé de manga. Quando eu não tiver mais o pé de manga, eu vou ter o pé de banana. Quando eu não tiver o pé de banana, eu vou ter o pé de abacaxi. Ele estava sempre providenciando. Que as plantas estão aqui produzindo é providência de Deus para com as pessoas, como se fosse um carinho, um cuidado. E eu estava no topo. Quem for pesquisar vai ver que é uma nem que você falou palheira. É como uma palmeira, né? Isso, palmeira, uma palmeira. Eu tava no topo, eu tava naquelas palmeiras que, no caso, não aguenta uma pessoa ali em cima. Eu tava lá no topo dela mesmo. E eu vindo essa conversa, eu fiquei contemplando, achando ela muito bonita, sentindo um sentimento de amor e de ser amada por aquela árvore. Quando ela fala do pé de manga, eu pulo e vou pro pé de manga. E fico amando o pé de manga. Sinto sentimentos do pé de manga por mim e o sentimento por ele. Quando fala do pé de banana, é como se eu fosse ao pé de banana, como se fosse, quando falo o pé de abacaxi, é como se eu fosse até o pé de abacaxi. E eu quero lembrar que quem estava falando comigo era o pé de Tucumã. Mas eu entendo que uma árvore, que era Deus falando comigo através daquela árvore. Eu entendo isso. Tá, depois dessa situação, eu resolvo dar uma volta. Porque eu tinha esse poder de voar. E eu não me questionava por ter esse poder, não dizia assim, como eu vou? Para mim era tudo muito natural, muito natural, como ver esse copo d'água e dizer água. E eu fui subindo novamente, só que não mais na vertical direto, fui subindo como um avião sobe. O avião sobe aqui devagarinho, vai pegando altitude. Eu fui nessa e eu já estava numa altura bem boa que deu para ver as casas, as ruas do bairro e já estava vendo já o bairro. E aí eu encontro um homem nessa altura. Quando eu encontro ele, eu não vi asas, eu não vi nada disso. Eu vi ele como uma pessoa normal, vestido numa calça social azul, o azul clarinho, uma blusa branca, socialzinha também, 2 bolsinhos. E não vi asas e cabelo dele normal, mas ele era um homem mesmo, bem vestidinho. Nesse momento que eu vejo ele, eu já sei quem é ele. Ele nem me falou, e eu também já sei o que ele queria, sem ele me falar também. Mas ele não chegou muito perto de mim. Não muito perto, assim, uma distância pequena. Não, eu creio que manteve uma distância, 2, 3 metros. Mas eu entendi perfeitamente o que ele estava fazendo ali. Que era me levar de volta para casa. E veio. Quando chegou no quintal lá de casa, ele falou 3 vezes: agora volta. Eu quero lembrar que era o meu irmão que morreu quando ele ia fazer 10 anos. Há poucos dias do aniversário de 10 anos. E a gente tinha uma ligação muito forte, porque eu tinha 6 meses quando ele morreu. E tem uma outra história que, se a gente for contar, vai ficar muito grande, mas enfim. Minha mãe disse que ele era meu fã número 1. E ele ficava horas olhando pra mim.
E falava pra minha mãe que eu era muito linda. E ele não deixava nunca eu chorar, porque se eu fizesse qualquer coisa de choro, ele ia me pegar no braço. Então era muito como se fosse meu anjo da guarda ali em vida, né? E agora eu entendo que ele foi, talvez continue fazendo, desenvolvendo um papel muito importante pra mim também. Quando chegou ali no quintal, eu voltei muito feliz que ele tá voltando comigo. Eu tava me divertindo voar. Mas quando eu entendi que ele queria que eu voltasse, eu não houve questionamento, eu voltei. Só que quando chegou lá, ele falou assim, agora volta. E eu disse, você não vai ficar? Só que falou aqui, ó, mentalmente, não teve conversa verbal. Disse, você não vai ficar? Ele falou que ele não podia ficar. Que um dia a gente ia se ver, mas não, que ele não podia. E eu peguei e falei assim, mas eu só voltei porque eu achava que você fosse ficar. E aí ele justificou, né, que um dia voltaremos a nos ver, mas eu não posso ficar. E falou, volta. E eu não queria voltar, não. E só não falei nada pra ele, mas não tava afim de voltar. E ele falou pela terceira vez, volta. Quando ele falou pela terceira vez, eu entro dentro do meu corpo. Quando eu entro, é como se fosse um avião pousando, daquele bate assim, do avião pousando, que já andou. Deus sabe que quando ele bate aqui no chão, ele dá um supapo. E aí eu volto a ouvir todo mundo normal, pelos meus próprios ouvidos, né? Mas eu ainda não tô respirando. Eu vejo ali, eu não sei como, em que momento, eu vejo o vizinho vir, pular a cerca, que não dava tempo de vir pelo portão, ele pula uma cerca, ele vem e chega e ele falou, já fez isso? Ele falava, já fez aquilo, já fez respiração, já bateu nas costas, já. Ele pergunta e ele diz, então deixa eu tentar mais uma vez. Aí ele dá 2 murros bem, eu costumo falar federal, bem forte aqui nas costas. Bah. E aí eu consigo respirar e eu volto. Eu digo pra minha mãe, primeira frase, chorando, que doeu muito. E ela doeu, e ela pensa que eu digo que doeu o murro, mas não foi o murro que doeu, não. O que doeu foi respirar novamente. Tá doendo aqui tudo. Nariz, tudo, foi. Então é isso. Foi essa a minha segunda EQM. E então, aí depois eu fico exausta fisicamente. A gente, quando passa por um negócio desse, a gente tá cansada, dá uma fraqueza fisicamente, porque o corpo ficou inanimado, né, por alguns minutos ou segundos, não sei. E aí minha mãe me coloca pra dormir. E eu durmo, e quando eu acordo, eu falo pra ela, mãe, eu sonhei, mãe, eu fiquei muito tempo dormindo, né, eu sonhei. E aí ela diz, você dormiu muito mesmo. Você deve ter sonhado com isso, tanto que você dormiu. Entendeu? Mas eu tô me referindo a isso que eu passei, não o sonho dormir que ela acha que era. Nunca eu entendi, eu não sabia dar um nome pra isso, né? Que agora em 2020 EQM, agora eu entendi. Não deixem de assistir a segunda parte desta adorável entrevista da Mari, onde ela responde as nossas perguntas. Você vai amar. E o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?